Ora, viva novamente o Interseções, desta vez no terreno, na freguesia da Ramada, concelho de Odivelas, para falar do Castro da Amoreira e também monumento que muito nos orgulha e que não tem sido tão bem tratado como a comunidade gostaria. Temos hoje aqui dois convidados, o professor Vítor Adrião, reputado e renomado investigador internacional e nacional sobre estas questões, investigador histórico, investigador de questões esotéricas e exotéricas. Nossa professora Máxima Vaz, residente no programa, nossa historiadora de Odivelas, sou presidente da Junta de Freguesia que nos honra com a sua presença. Estamos na sua casa, Francisco Bartolomeu, que nos dá aqui uma visão institucional sobre esta questão que é o Castro da Amoreira, e eu próprio, de todo o menos capaz, mas pelo menos também para aprender um pouco, como vocês que estão a ver este programa. Passava a palavra ao professor Vítor Adrião para então nos dizer sua justiça. Ora, bom dia a todos, com muito agrado que me encontro convosco neste lugar aprazível, merecedor do maior critério por ser monumento ímpar do concelho de Odivelas. Loures, o concelho de Loures tem alguma monumentalidade lítica, pré-histórica. Recordo o Planalto de Santo António dos Cavaleiros, Cidade Nova, onde está situado o maior santuário paleolítico do Vale do Tejo. Recordo a Zambujeira para as bandas de Bucelas e a própria Bucelas. Dentro do concelho de Odivelas temos as Antas de Canessas, duas, e temos este dito pelo Gustavo Marques e até o próprio Joaquim Fontes, que foi quem o primeiro a falar em 1912 deste monumento, o Castelo. O Castelo ou o Castro? O Castelo por ter um cerco de muralhas. Até desde 1993 tenho acompanhado o empreendimento portanto, e o desenvolvimento deste monumento completamente abandonado, à mercê repasse de alguns, e deveria ter realmente uma maior proteção. O Castro da Amoreira já é reconhecido desde 1997 por decreto-lei número 67/97 emitido pelo Ministério da Cultura como um imóvel de valor concelhio. Portanto, todo o sítio da Serra da Amoreira dever-se-ia dar uma maior proteção a este local. Muitos podem objetar: a Amoreira não tem absolutamente nada, nunca se encontrou nada na Serra da Amoreira. Encontrou-se sim. Por volta de 1992, ano célebre em que o jovem estudante, jovem na altura, João Valverde, descobre aqui um pressuposto que se veio a confirmar que era de facto um machado de pedra polida. Portanto, se é uma pedra polida é dos finais do Paleolítico entrando no Neolítico, podemos definir o Paleolítico como o período da pedra lascada e o Neolítico como o período da pedra polida. E isto da maneira mais simplista, não fugindo à verdade dos factos. Depois acompanhei as escavações do Bipar, aqui em cima, no ano de 93, o meu trabalho sai em 1994, porque achei que isto deveria ter uma mais-valia. O IPAR recolhe aqui uma série de peças de datação variada. Algumas peças de tipo campaniforme, o chamado estilo Alpiarça, como o Leite Vasconcelos batizou. Alpiarça em homenagem às primeiras descobertas feitas aqui em Alpiarça no Ribatejo. O que é muito interessante, porque o termo Alpiarça vem de Alabata. Alabata quer dizer a deusa mãe. E aqui, estes povos neolíticos,
período do bronze, período do ferro, etc., eram povos que se norteavam por um culto astrolático à deusa mãe, um culto agro, ou um culto, portanto, ligado à terra, aos períodos de semeadura e de colheita, à alabata, mais tarde ao piazza. Bom, isso descobriu-se, portanto, material. Há ainda restos, fragmentos prolongados de mureta, tirando estas urzes todas à volta, tirando até inclusive os pinheiros, porque realmente são os chupadores de água, há um lençol de água por baixo, que desce pela serra abaixo, que vai ter ao bairro São Jorge, liga à estrada, e deixando, fazendo uma devastação do terreno, deixando à volta o património do antigo castro, ou castelo, como lhe chama o povo, da Amoreira, seria uma mais-valia para Odivelas. É um monumento único. No concelho Loures, Odivelas, nos concelhos Loures, Odivelas, Amadora, Vila Franca de Xira, não há um conjunto pétreo-lítico tão soberbo quanto este. Volto a repetir, este já é um imóvel de interesse concelhio. Será uma grande perda para o concelho de Odivelas ficar sem este monumento único. Tem-se o Vale de Santo António, o Planalto de Santo António, tem-se outros locais de interesse, de interesse patrimonial. O Presidente da Junta de Santo António dos Cavaleiros, em anos idos, o Dr. João Pedro Domingos, perguntou-me se era para preservar o santuário, o santuário paleolítico do Vale de Santo António, do Planalto de Santo António. Eu disse que sim, e lá está. Fez-se a urbanização à volta, enfim, mas está lá o santuário à espera de ser levantado. Por que não levantar primeiro este como exemplo para os outros demais? Acho que se deve, repito, e não é demais, a bem de Odivelas, a bem do concelho, criar aqui um polo cultural. Além do mais, o preço do terreno é manicharia e a eventualidade de se retirar, vez por outra, daqui a algum património que está soterrado, porque todas as escavações que se fizeram foram escavações parciais, falta uma datação exata do terreno, falta um levantamento total do terreno, há muros subterrados, há restos ainda de casas da época deste dito acampamento ou zona de passagem dos povos citânicos desta zona, portanto povos paleolíticos e neolíticos, dos vários datados já. É necessário realmente levantar isso tudo e o espólio ser recolhido. Criar um museu arqueológico, histórico-arqueológico em Odivelas. Por que não colocá-lo aqui, exatamente aqui, neste local ímpar, criar um museu que atraia as escolas, que atraia os alunos, que atraia as autarquias, porque Odivelas tem muita história e tem muito património que nunca foi retirado. Por interesses vários, etc. Mas eu não sou um político, eu sou um homem de cultura. E o meu conselho é salvar quanto antes o Castro da Amoreira. Era isto que eu tinha a dizer. Doutora Máxima Vaz, por favor. Cumprimento quem está a assistir ao programa. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui neste momento e dou os parabéns ao meu amigo e colega Vítor, que já disse tudo aquilo que se pode dizer para a defesa deste castro. Já argumentou com dados históricos e culturais e até legais, já justificou que este monumento se preserve porque há muito poucos como ele. Esta afirmação que ele faz de que no Concelho de Loures nem há outro monumento com o peso que este tem, para mim é suficiente e deveria ser suficiente para todos aqueles que acham que devem defender o património, que é o nosso caso. Mas nós somos os dois de história, não somos políticos.
ou pelo menos não fazemos política partidária. Eu sempre fiz política, não faço é política partidária. E eu junto à opinião do Vítor, a minha opinião, e junto a minha voz à voz dele para que se defenda este monumento. E subscrevo tudo quanto o Vítor disse. E agradeço-lhe ter trazido aqui o saber dele, o estudo dele e o que ele sabe sobre este castro em termos históricos. Eu não vou repetir aquilo que ele já disse porque não o diria melhor. Ele disse muito bem. Parabéns, Vítor. Muito obrigado. E eu vou para outro campo agora, visto que a parte histórica já está muito bem defendida. Mas há outro aspecto do castro que também é importante, que é o horizonte que este castro tem. E que não há outro no concelho de Loures Odivelas. E que há muito poucos noutros concelhos limítrofes. Portanto, o defender os horizontes deste castro é importante. Temos que defender os horizontes deste castro. E, para que não pensem que sou eu que estou a inventar, eu vou só dizer-lhes aquilo que diz o padre Luís Cardoso no seu livro A Coreografia Portuguesa. E que nos afirma que do alto deste monte se descobrem para a parte do poente o convento de Nossa Senhora da Pena dos Monges de São Jerónimo, em Sintra, e a maior parte da Serra de Sintra, e o mar largo adiante da mesma serra, e parte do seu termo, e da vila de Cascais até Nossa Senhora do Cabo Especial, e por todas as partes do termo da cidade de Lisboa, e para a parte sul quase todo o rio da mesma cidade, e todas as povoações e oiteiros da banda de Alentejo, Cacilhas, e todos os mais lugares circunvizinhos, e tudo o mais que a vista pode alcançar até Azeitão, Sesimbra, Palmela e Setúbal. Digam-me quem é que se pode gabar de ter um local no território do seu concelho que tenha uns horizontes tão vastos. Vê-se também do mesmo cabeço o castelo da cidade de Lisboa, o convento de Nossa Senhora da Graça, dos religiosos de Santo Agostinho da mesma cidade, as torres do Real Convento de São Vicente de Fora, a igreja de Nossa Senhora do Monte, o convento de Nossa Senhora da Penha de França, Trindade, São Roque, São Pedro de Alcântara e parte da mesma cidade. Como também o Campo Grande, o Campo Pequeno, o Lumiar, o Pasto do Lumiar, Carnide, convento de São João da Cruz dos Carmelitas Descalços, todo o lugar de Odivelas e a maior parte da sua freguesia. Para nascente, descobre uma boa porção da freguesia de Loures, toda a estrada do Cabeço de Montachique, o lugar de Frielas com o seu braço de mar e marinhas de sal, o lugar de Santo António do Tujal, Via Longa e seus olivais, Alverca e Vila Franca de Xira e vários montes do termo de Torres Vedras. E a parte do norte descobre o lugar de Canessas, o monte da Serra de Montemor, que fica mais levantado, a ermida de Nossa Senhora da Saúde e todo o lugar de Montemor, que pertence já à freguesia de Loures. Isto parece-me que é suficiente para nós querermos defender estes horizontes, conservá-los intactos, o que implica que não se construam prédios em altura na frente deste castro, para cá destes amuralhamentos, que datarão possivelmente, com toda a certeza, dos tempos em que isto era um castro ocupado pelas populações que aqui se acolhiam em horas de perigo, porque daqui se avistava todos estes campos que eram agricultados na altura. E diz-nos o arquiteto Gustavo Marques, cujo saber eu muito respeito, porque era um homem que falava quando sabia e do que sabia, e só do que sabia, este homem diz-nos que este castro
é dos castros mais notáveis que existem no sul do país, do período da Idade do Ferro da Alpiarça. Eu penso que aquilo que já disse o Vítor, e aquilo que nos diz o Padre Luís Cardoso, e o que nos diz o Gustavo Marques, justificam que este monumento seja protegido, seja aprofundado o seu conhecimento, porque é uma mais-valia para o Concelho de Odivelas. Porque prédios em altura, muitas urbanizações, vias rápidas, todos têm. Agora, esta história e um castro como este é que não têm. E, portanto, se é uma realidade, se é uma coisa de valor, que já ficou aqui provado que é, mas quem está a argumentar são as pessoas da cultura. Podem ter uma visão diferente. Mas era bom que, não servindo os nossos argumentos, procurem outros. Vão à procura de outros. Vão à procura de outras pessoas de cultura, de outras pessoas de história, de outros geógrafos. E protejam este monumento, porque isto é uma raridade, é uma coisa que valoriza o Odivelas, porque o Odivelas, aquilo que os outros têm, não é que valoriza o Odivelas. O que valoriza o Odivelas é o seu passado, é a sua história. E se não apostarem na valorização da história, não estão a prestar um bom serviço ao município de Odivelas. E eu passo a palavra agora ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o meu amigo, que deve ter muito que dizer, porque ele é um autarca que tem cultura, e como homem de cultura, eu espero que ele apoie as nossas palavras. Obrigado, como autarca e como homem de cultura, não é? Pois, eu queria começar por aí, por cumprimentar de facto os meus colegas de painel, felicitar os organizadores desta mesa retangular, não é bem uma mesa redonda, mas é uma mesa retangular, mas que só pretende aqui conjugar os vários saberes. Eu não estou aqui a defender interesses político-partidários, eu sou o Presidente da Junta, portanto a mim compete-me defender os interesses da população. E um político, não é proibido que um político seja um homem de cultura, portanto eu não faço essa dicotomia entre política e cultura. Eu acho que um político tem mesmo que ser uma pessoa de cultura, porque a cultura é apenas mais uma peça do puzzle que os autarcas têm que defender em relação às suas populações. Portanto eu conjugo todas essas sinergias nesse trabalho pela comunidade, porque ter um político para mim só tem aspectos positivos. Quer dizer que o historial, eu tenho entre mãos um dossiê da Junta de Freguesia que, pela quantidade de material que tem, das mais diversas origens, mostra bem o historial de tentativas que esta Junta tem feito de se manter vigilante e de denunciar nos sítios certos e de pedir o apoio dos investigadores, enfim, de socorrer-se de todos os meios para impedir que, de facto, porque esta questão para mim não é um crime de lesa conselho, é mais alargado, é um crime de lesa cultura, porque as fronteiras são artificiais, os historiadores que nos digam isso, as fronteiras eram criadas por razões de segurança e para cobrar mais impostos, quer dizer, a terra de Badajoz é igual à terra de Elvas, perdoem, foi essencial, a fronteira foi criada por razões de segurança e para cobrar impostos, portanto eu não concebo que o interesse deste monumento onde nós estamos seja apenas um interesse circunscrito à comunidade de cultura do Concelho de Odivelas. Eu acho que isto é um crime de lesa cultura. E os meus antecessores sempre defenderam de forma pertinaz e bem presente que, de facto, se fosse dada prioridade, pronto, é que nós, em termos de Concelho, permitam assim uma vez, Pazita, só ouvimos falar de determinadas zonas do Concelho como aspectos culturais. E nós, afinal, temos aqui um conjunto de investigadores de renome, já com provas dadas, que confirmam, de facto, que não estamos num embuste. Isto não é um embuste, não é um oportunismo para atrair atenções para a ramada, sei lá, qualquer motivo de segunda categoria ou terceira. Isto é a verdade dos factos, corrobora. Há dados no Museu de Lourdes,
Loures, a própria escola secundária tem nas suas prateleiras de alguns armários, tem alguns achados que podem ter, eu digo alegadamente porque eu sou de Germânicas, não sou das áreas, enfim, que estão mais tecnicamente, conotadas com o ambiente cultural em que estamos, mas de qualquer maneira há o Boletim Municipal de Loures, enquanto tudo isto era Conselho de Loures, enfim, há toda uma bibliografia dos nomes, já se falaram aqui em alguns nomes, e há outros tantos que deixaram para a história da divulgação e que garantem de facto que estamos a falar de verdade e que há de facto, este é um dos casos em que há fumo porque há fogo. Quer dizer, há de facto achados históricos que levam a que toda a teoria do Castro da Amoreira seja perfeitamente uma teoria está comprovada, portanto não há qualquer outro interesse que não seja garantir a compreensão do passado, portanto, que esta questão da história para mim tem um grande interesse. Se não vejamos, apesar de não ser a minha área do conhecimento mais, enfim, que me suscite mais a minha atenção e o meu pouco tempo livre, mas de qualquer maneira a história ajuda-nos também a prever o futuro, porque é a compreensão do passado e a explicação do presente que podem perspectivar de facto o futuro. Portanto, já ouvi isto em qualquer lado, um povo sem história é um povo sem memória e, portanto, nós temos história e é um facto que as condições do território que já foram apontadas aqui, enfim, tudo isto é perfeitamente compreensível que no longínquo passado fosse de facto uma fortaleza de segurança, a projeção que tem até para lá de Azeitão e até eu arriscaria até na direção de Óbidos também, porque eu já estive também do outro lado, na outra vertente e portanto já pude confirmar que em dias sem neblina até Óbidos este vale aqui por este lado oeste tem também razões para se crer porque é que as populações se defendiam e vindo para aqui, era o modo que tinham, no fim, estamos a falar dos neolíticos, enfim, toda essa área, toda essa zona da pedra polida, portanto, mas o homem já foi capaz, ao longo destes séculos todos de história e de investigação, de tentar, em algumas coisas com mais concretização, de uma forma mais concreta, noutras por ilação, por analogia, mas o homem tem sido capaz de interpretar. Nós não somos um povo órfão, nós temos história e temos um passado, temos um presente e queremos ter futuro. E não queremos aqui uma edificação qualquer, em termos agora circunscrevendo à junta de freguesia. Volta a salientar. Não queremos aqui uma coisa que seja um crime de lesa cultura, que é deixar extirpar em nome de interesses alegadamente mais mesquinhos ligados com fazer dinheiro, deixar sair daqui impunemente perante o encolher de ombros de quem de direito, e nós, junto à freguesia, o historial já vem daqui, há aqui documentos dos anos 80 ainda, portanto nós há mais de 20 anos que estamos de facto a pugnar para que isto não caia no esquecimento, e é cíclico, desde que sou presidente desta junta, desde 6 de dezembro de 2006, que é cíclica a aproximação aos vereadores responsáveis pela cultura, intervenções na Assembleia Municipal, nos boletins informativos, enfim, a junta até, o meu colega assessor chegou até a impedir uma construção, quase havia de facto, porque em tempos que já lá vão, o proprietário alegadamente portanto, estaria na iminência de construir qualquer coisa, enfim, há uma história até com um derrubo de uma construção que estava a ser feita. Portanto, a junta tem voz na matéria e acredita que de facto é possível fazer. E, portanto, agora, este debate obviamente está alargado, e bem, porque para quem tiver dúvidas, o capital de sabedoria e de investigação destas pessoas que me antecederam a falar não está em avaliação, está avaliado, está conhecido. E, portanto, se alguém tem dúvidas que de facto estamos num sítio que merece respeito, porque quem respeita a cultura tem que respeitar isto. E não pode, em nome do betão e de mais alguns euros para mais alguma coisa, o betão não justifica tudo. E betão já temos que chega e que sobra. E por todo o lado, se formos falar com os cidadãos, eles queixam-se é que não têm áreas de lazer, não têm um sítio onde andar de triciclo com o seu filho ou com o seu neto ou fazer a sua marcha, porque em todo o lado esbarram com um prédio, esbarram com um superpovoamento perfeitamente, que tem como vista apenas a prioridade ao betão, e depois então vamos ver as outras coisas. E nós não estamos de acordo com isso e, portanto, por isso é que estamos com muito prazer aqui nesta mesa de debate, e com o objetivo também, através da Odivelas TV, de que eles nos façam ser ouvidos e vistos por mais gente, porque
quanto mais forem as pessoas, quanto maior for o número de pessoas a abordar estas questões, mais são as hipóteses disto chegar aos ouvidos de quem tenha mais do que ouvidos e possa, de facto, algum dia tomar alguma atitude clara perante isto. Muito obrigado. Para já é o que o senhor oferece dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra é sua. Obrigado. Bom, e compete-me fechar esta não mesa redonda, mas mesa retangular, como dizia aqui o nosso Presidente, dizendo o seguinte: uma pequena história pessoal que aconteceu comigo, que há uns anos, quando no desempenho do meu serviço militar obrigatório e ao participar em manobras militares com várias forças militares de outros países, no contingente americano fiz amizade lá com um determinado militar. E ele dizia-me que, tal, o meu país tem muitas coisas antigas, porque eu dizia-lhe que Portugal era um país centenário. Tem muitas coisas antigas, nós temos lá coisas com 250 anos. E eu respondi-lhe: bem, para nós portugueses uma coisa com 250 anos é velha. Para ser antigo tem que ter pelo menos mais de 400. E este é que é o ponto fulcral. Nós somos um país com, enquanto país, 8 séculos de história. Mais nenhum país europeu tem este currículo. E quando digo país, digo as fronteiras que atualmente temos, com o povo que temos, 8 séculos de história. E em 8 séculos de história, só daí para cá, acumulámos um grande património cultural. Efetivamente, o património cultural que nós temos é uma coisa vastíssima. Se recuarmos mais para trás, aos tempos em que, pelo menos o nosso território foi povoado por povos pré-históricos, então aí a nossa riqueza patrimonial em termos de monumentos cresce abismalmente. E aqui o Castro da Amoreira é um desses exemplos. E o grande drama em Portugal é que temos uma instituição que deve cuidar, ou pelo menos em termos de poderes e competências, deve cuidar do património nacional, mas não tem capacidade financeira para o fazer. Que é o IPAR, julgo que já mudou de nome. GESPAR. Hoje é o GESPAR. Portanto, vão mudando os nomes, mas ficam as ineficiências. Portanto, continua tal como o GESPAR, tal como o IPAR, continua a não ter capacidade para intervir na preservação dos monumentos que nós temos. E daí a defesa que eu faço, não como político, quem sou eu, mas como cidadão atento às coisas que me rodeiam, que estas questões do património deviam passar integralmente para o domínio das competências das autarquias, desde que estas também fossem dotadas dos respectivos suportes financeiros para darem a devida atenção a esse património. Há alguns instrumentos jurídicos que de facto defendem ou pretendem defender o nosso património. Falou aí bem o investigador Vítor Adrião da classificação deste património que aqui temos no Castro da Amoreira como património de interesse concelhio. O meu receio é que estas classificações se reduzam a meras declarações formais. E porquê? Ainda há pouco tempo eu e a professora Máxima Vasco, com a equipa aqui da Odivelas TV, tivemos a oportunidade de visitar um não monumento nacional, isto é, o Dolmen do Sítio das Batalhas, que estava classificado até há coisa de um mês ou dois, como património nacional, foi desclassificado porque, entretanto, desbarataram as pedras que ali havia, aquilo foi tudo retalhado, utilizado para fazer muros e caboclos, e deixou de haver monumento nacional. Se com esta facilidade se consegue esbulhar um monumento nacional, veja-se com que facilidade é que não se fará o mesmo com um monumento de interesse concelhio. É claro que isto só acontece porque os poderes públicos que têm a obrigação de tomar conta destas coisas demitem-se da sua função. Eu não queria dizer isto porque é de facto muito duro, e eu sei que muitas vezes as pessoas que exercem funções públicas, designadamente aqui o nosso Presidente, muitas vezes debate-se com a angústia de não poder fazer, e muitas vezes quando pode não deixam. Quer dizer, isto é assim um contrassenso. Mas quando é assim nós fazemos. Fazemos. Quando não nos deixam é que a gente faz. Não deixam assim nós que se façam. Se há convicção que eu tenho neste momento, em particular no que diz respeito aos poderes municipais, quer os de freguesia, quer os de município, é que aquela fase de infraestruturação das comunidades e do cuidar e da manutenção da urbanidade entre pessoas, entre munícipes, entre fregueses, é algo que foi feito após a conquista de 25 de Abril.
O novo paradigma que o século XXI agora nos traz é, de facto, a grande aposta na cultura. Essa é que é a grande missão das nossas autarquias. É bastante aquilo que se faz aqui da Ramada. Eu recordo-me desse episódio em que o Ilírio, presidente da Junta da época, pega numa retroescavadora e deitou abaixo uma construção que ilegalmente estava a construir aqui. Porquê? Porque as forças policiais e os outros poderes públicos que deviam intervir nesta matéria não fizeram. E então teve que um eleito local tomar na sua mão, não que isto sirva de exemplo e que seja um apelo a que se faça isto desta forma, não é? Porque senão então era a cultura, era a apologia do caos e não é isso que se pretende. Mas o que se exige, no mínimo, e as novas gerações exigem isso, e quando digo as novas gerações refiro mais às crianças que ainda pensam que a alface vem do supermercado e que não vem da terra. Precisam de saber, precisam de conhecer, precisam que alguém lhes explique, e temos pessoas mais do que avalizadas para o fazer. O porquê da existência do Castro. Ainda aqui há dias passava ali no moinho de Famões, que é a freguesia onde eu resido, e perguntava-me por que razão é que este moinho não tem uma classificação de interesse concelhio, porque hoje está muito bem tratado, está muito bem preservado. É uma tecnologia que foi trazida para a Península Ibérica quando a invasão dos povos muçulmanos, mas de hoje à amanhã pode cair como outros moinhos que aí temos, outras tecnologias de outros tempos, que faziam as mesmas coisas que se faz hoje, embora de uma forma muito mais demorada. Moíam o trigo, fazia-se o pão. E as nossas comunidades infantis, juvenis, precisam de saber essas coisas, precisam de conhecer essas coisas. Porque, glosando um pouco e invertendo aquela frase que o Sr. Presidente disse, de que um país sem história é um país sem memória, eu diria que quando não se trata da nossa memória, estamos a dar cabo da nossa história. E esse é que é o ponto. Se não preservarmos monumentos como este aqui, o Castro da Amoreira, e outros monumentos que Odivelas tem, antes que aconteça aquilo que aconteceu com o Dolmen do Sítio das Batalhas, que é uma coisa inaceitável, não é? É ilegal. É ilegal. Ainda por cima, é ilegal. Permitido por lei. Exatamente. Não é permitido. Exatamente. Eu já direi algo. Exatamente. Estamos a hipotecar o nosso futuro enquanto comunidade, que é a coisa mais preciosa que os nossos antepassados nos legaram. É a coisa mais preciosa que os nossos antepassados nos legaram no mundo atual, em que os valores estão a cair por terra e um pouco por todo o mundo. Ao menos nós, aqui neste cantinho, à beira-mar, como dizia o Salazar, embora não esteja aqui a fazer a apologia do Salazar, mas a verdade é que temos uma unidade e temos características que nos diferenciam de outros povos, até geneticamente, mas isso são outras conversas. E, portanto, também aqui o meu apelo e o meu reforço e o trabalho que a Odivelas TV está a fazer neste sentido é formidável, na medida em que tenho a certeza que algumas consciências se sentirão desassossegadas para fazer alguma coisa e para, de uma vez por todas, pegarmos na cultura e a cultura ser, de facto, o leitmotiv para o nosso futuro, enquanto odivelenses, enquanto comunidade, enquanto como cidadãos também. Professor, quer... Sim, umas palavrinhas muito breves. Estou muito satisfeito, muito contente com os meus colegas de mesa e realmente o Sr. Presidente teve uma expressão extremamente feliz. Um povo sem história é um povo sem memória. A história faz-se de factos. Quando se esquecem os factos, perde-se a memória. É como perder o pai e a mãe. Quem foi teu pai? Quem foi tua mãe? Não me lembro. Bom, é complicado. Este é o país mais antigo da Europa. Não 800 anos, mas temos que ir ao Portugal, porque houveram dois condados portugalenses, um fundado pelo Conde Vímara Pérez e outro pelo Conde Dom Henrique. Tem perto de 1000 anos este país. É muita coisa. Enquanto os outros países estavam organizados em feudos, Portugal já estava organizado politicamente com fronteiras estabelecidas. Mas não é isso que me traz aqui. É Odivelas. É o Castro da Amoreira. Vamos ver uma coisa. Realmente Odivelas tem muito património para mostrar, como outros concelhos do país. O tal Dolmen da Batalha, não é? Das batalhas. Exato. Pois, mas isso é ilegal. O Governo da República Portuguesa deveria ter uma intervenção, não ficar cingido realmente a uma redoma de vidro
ficar cingido a um país irreal, que não existe, vir conhecer o seu país, não ter vergonha de ser português e defender o património nacional, do Minho ao Algarve, chegando às ilhas adjacentes, Madeira e Açores. Uma outra questão é a seguinte: lanço um repto através de Odivelas, da TV Odivelas, cujos dinamizadores da mesma fazem o favor de ser meus amigos, lançam um repto aos grandes canais para que haja um debate a nível nacional sobre realmente o descuro do património. Este repto vai dirigido a qualquer um dos 3 grandes canais, à RTP, à SIC e à TVI, porque sabe-se que eles costumam consultar este canal de odivelas.com, um canal regional, uma televisão digital, etc., para que se faça um debate a nível nacional. Eu não tenho nenhum problema em me ser o primeiro a candidatar e a ter um debate com as forças políticas, forças vivas da nação, não tanto, e sem nenhum descuro, mas também com a presença dos meus colegas aqui neste recanto, neste jardim, que ainda se conseguiu construir um jardim aqui, com a presença de todos os meus colegas e com as forças vivas da nação. Falar realmente da dilapidação do património nacional. Repito, do Minho ao Algarve. Eu não quero citar situações, mas a ilegalidade tem sido muita. Acho que Portugal está em crise, estamos atravessando uma crise como nunca. Meus amigos, não me contem histórias. O mês passado foi o mês em que se venderam carros de alta cilindrada, que se venderam mais carros de alta cilindrada no país. Há dinheiro, está mal distribuído. Não vale a pena contarem-me histórias. Contem histórias ao pobre do povo que entra nos autocarros da Barraqueiro ou da Carris, de manhã sardinhas em lata para o trabalho, à tarde caçadíssimos, sardinhas em lata para casa, vem um bocado de televisão, adormece e está a andar. O adormecimento, para que haja um despertar das consciências, há que criar polos culturais. Estes polos culturais, aqui em Odivelas, pode começar realmente pela Ramada. Há o espólio que está coberto pela URSS, há os muros, há material enterrado, há material desenterrado, isto está identificado. Eu sou Vítor Adrião, eu não sou nenhum boneco daqui a ver coisas esotéricas. Eu sei o que é que estou dizendo. Tenho um nome e uma reputação nacional e internacional. Se eu estou dizendo que isto realmente tem uma mais-valia cultural e pode se tornar um polo de dinamização para Odivelas, a partir da Ramada, e para o país, a partir da Ramada, Odivelas, é porque pode. As coisas estão identificadas. Há um Gustavo Marques, a doutora Máxima Vaz foi citar o Jorge Cardoso no Agiológio Lusitano, a geologia portuguesa. Há outros mais. O padre, o Frei Agostinho de Santa Maria no Santuário Mariano também faz apelos quando fala na Igreja do Bom Jesus ou na Igreja do Senhor Jesus de Odivelas, também aponta aqui a Ramada. Eu não quero citar fatos históricos. Eu não sou um homem político. Claro que faço política, mal de mim. Qualquer homem de cultura tem que fazer política e delinear. Não sou eu um homem de partidos. Agora, repito, reitero, seria ótimo haver um debate à escala nacional. Saltar do regional para o nacional. E Odivelas pode-se tornar um ponto de partida. O botão é muito interessante, mas a ganância perdulária de alguns tem realmente levado a perder este país. E os jovens, e o futuro, e as escolas, e as novas gerações, o que é que vão saber dos seus antepassados? O que é que vão saber do seu presente? Quem é o teu pai? Não sei. Quem é a tua mãe? Algures. Quem é o teu país? Algo diluído no tempo e no espaço. Portugal não está diluído no tempo e no espaço. Portugal não está morto. Portugal tem algo ainda a dizer, queiram aqueles que dirigem a nação. Chega
de farsa, chega de enganar, chega de ganância perdulária. Ao menos mostrem um laivo de honradez, de piedade até, a começar por si mesmos, por este país que é dos mais antigos da Europa e que é o mais antigo da Europa e que tem tanto a dar às gerações futuras a partir das antigas e das presentes. Era isto que eu tinha a dizer. Repito, o repto está lançado, a qualquer momento eu estou pronto. Eu só quero dizer mais uma coisinha ou duas. Destaco as afirmações do Vítor e do Sr. Presidente da Junta quanto ao facto deste monumento não ser só nosso. Muito bem, isso foi uma chamada de atenção importante. Isto é um monumento que não tem que ver só com o Concelho de Odivelas. Este monumento tem que ver com o país todo, porque tem aqui história que tem que ver com todo o país. Portanto, não podemos fazer disto o que nós queremos. Temos de ter respeito pelos interesses culturais e históricos do nosso país. Chama a atenção para isto. Eles fizeram esta afirmação e parece muito importante que tenham feito esta afirmação. Depois, quanto ao espólio. Daqui há já algum espólio. O Vítor já disse que isto foi feito uma prospeção muito à superfície. Não se fizeram escavações. Não se sabe o que há lá mais para baixo. E isso acho que deve ser feito. Outra questão em relação às batalhas. Não é pelo facto das pedras estarem espalhadas que aquilo deixa de ser um monumento. Porque o monumento também é o que lá está por baixo. E se o desclassificaram, cometeram um erro. Porque nem sequer foram fazer uma escavação para verem o espólio que está lá por baixo. E se era um dolmen, tem espólio com certeza. E o que está lá por baixo faz parte do monumento. Ele foi construído com uma finalidade. E é preciso ver o espólio que há a partir dessa finalidade com que foi construído. Portanto, não são só as pedras que são monumento. O que estava por baixo, com certeza lá estará ainda, é também monumento. Tem que estar, doutora, tem que estar. Pois, tem que estar. Porque é um monumento funerário. Claro. Se é funerário, tem que estar. Aliás, já fizeram a escavação da Anda das Pedras Grandes e encontraram. E daqui, se não há mais, é porque nos procuram mais, mas já há o suficiente para nos provar que isto é um monumento que tem material arqueológico por baixo. E se não houvesse mais nada, até o próprio monumento em si, como está, com estes amoralhamentos que estão aqui bem à vista, e com os horizontes que tem, isso era suficiente. Se não houvesse mais nada, isso era suficiente para se preservar isto como muita valia para o Odivelas. Mas o que está lá por baixo prova que tem valia, e o que já se encontrou, tem valia nacional. E eu termino aqui e espero que daqui se tire algum proveito para preservar este monumento. E subscrevo a proposta do Vítor. Um debate a nível nacional. Que venham os arqueólogos. Que venham, porque os novos arqueólogos conheciam muito bem o arquiteto Gustavo Marques. Ele era amigo desses arqueólogos todos, que estão vivos e que felizmente o conheceram e sabem alguma coisa sobre isto com toda a certeza. Portanto, vão aos arqueólogos que nós aí temos de nome respeitável, que venham dar a sua opinião, que venham dizer o que é que acham, que venham ajudar-nos a defender um bem que é nacional, não só o concelho. Eu, se me fosse permitido, duas notinhas finais. A primeira, obviamente, para dizer que de facto está por fazer a prova real, portanto a tal escavação, a tal limpeza arqueológica do terreno. Eu não sei se este termo, enfim, é um termo um bocado empírico, mas significa que de facto o terreno tem que ser investigado. Dado o seu interesse, o seu reconhecido interesse para a cultura, não é? Que já foi, que está na tal declaração formal, mas que na prática a comunidade ainda não ganhou nada com isso. Eu concordo consigo quando diz que uma coisa é declarar de facto, fazer um processo de intenções, mas é preciso dar-lhe execução, é preciso dar-lhe... Pronto. E depois, defender um bocadinho a minha dama, já foi aqui falado do Moinho da Laureana. Nós temos o Moinho das Covas que ninguém fala.
é que para este município só existe um moinho da Laureana. E nós temos o moinho das Covas, que foi impedido, portanto, quando está no perímetro da Escola Secundária da Ramada, na sua construção foi, enfim, equacionada a hipótese de destruir esse moinho, foram impedidos de fazer isso. O moinho foi recuperado, a Junta tem um protocolo com a escola e gasta ali uns milhares de euros anualmente para manter um moinho aberto à população e a funcionar. As colegas professoras do primeiro ciclo, em alguns tempos mais, agora menos, mas queremos voltar de facto a dinamizar de facto o moinho das Covas como fazendo parte do percurso de ensino-aprendizagem das nossas crianças, e nós temos outra batalha com o município, é que aquele moinho passa a ser património municipal, e não conseguimos. Nós não conseguimos. E aquele moinho das Covas existe porque a Junta de Freguesia existe. Porque senão, se não fosse o protocolo que a Junta tem com a escola secundária, pelo qual a escola secundária abre o moinho à população e a Junta despende ali, e, portanto, investe na cultura, não é despende, é investe na cultura, vai buscar os técnicos que ainda sabem pôr os moinhos a funcionar, e nós já os vamos buscar para lá da dos Cunhados, salvo erro, na zona do Conselho de Torres Vedras, que regularmente, portanto, se nós formos lá neste momento ao moinho, o moinho está a funcionar. Está garantidamente a funcionar. Às vezes é vandalizado, mas como está numa área protegida de uma escola, tem sido relativamente salvaguardado. Mas a Junta trata logo de despender a verba necessária para pôr portanto, o moinho das Covas é um moinho que está a funcionar, é um retrato da grande atividade económica aqui da região. Isto é uma terra de vento, não é? É uma terra de vento, portanto, se é uma terra de vento, portanto, a energia eólica já era, de facto, para nós é que é, se calhar, nova, mas para as pessoas que habitavam aqui fazia parte da vida deles, na verdade. Dar novos mundos ao mundo. Exatamente, exatamente. Portanto, quer dizer, lá está, aqui vê-se precisamente, quer dizer, o moinho da Laureana, Famões, pronto, não quero falar de Famões, obviamente, mas o que é facto é que o moinho das Covas nem sequer é património municipal. Pronto, e existe. Não é. Pronto, mas é pena que não seja. Mas é pena que não seja. Mas de facto, se nós formos às fotografias dos boletins municipais, quando se fala de moinhos, vem o moinho da Laureana. Que pena, o moinho das Covas é tão bonito e está a funcionar e ninguém o fotografa. E ninguém o divulga, para além da Junta, que tem ali de facto aquele ex-libris e que faz questão de o manter para fins até educativos e de divulgação do conhecimento. E mais uma vez agradecer esta agradável. Eu estou aqui, eu devo dizer, eu estou maravilhado de estar aqui. Está um dia com algum vento, mas está disponível para fazer as pessoas pensar, porque está, apesar de estar ventoso, está calmo. Os pássaros cantam, a neblina está muito ao longe, quer dizer, está uma atmosfera propícia a criar condições para o diálogo. Portanto, eu estou muito contente de estar aqui calmamente sentado à mesa, a olhar em todas as direções. Para ali está a Palmela, para aqui está a Vila Franca, enfim, quer dizer, é muito agradável a ambiência que foi aqui criada, de facto. Isto não é só bom para o churrasco, é bom também para o consumo de cultura, também é bom. Muito obrigado. E agora vou também abrir uma exceção para mim, já que todos falaram a segunda vez. Esse que é um local, não é por acaso que foi ocupado pelos povos antigos, é um local com energias telúricas e por isso nos sentimos também aqui. Eu atrevi-me a fazer uma proposta, não tendo eu qualquer atividade pública, mas era a instituição do roteiro dos moinhos. A Ramada tem um moinho, Famões tem um moinho, Odivelas também tem, recuperados e a funcionar. Há outros que nem sequer estão recuperados, mas que existem. Portanto, se Odivelas tivesse. E há outros que estão morados. Morados e tudo isso, e fizeram habitações. Mas, pelo menos, se fizesse um roteiro dos moinhos, já seria um passeio interessante para quem nos quisesse visitar. Muito obrigado. Posso dar uma nota? Pode, professor. O Sr. Presidente chamou a atenção para um fator que eu tinha pensado e pensou. Os moinhos. Eu escrevi, dentro do campo da etnografia, e documentei os moinhos todos do Conselho de Louros na ocasião, quando Odivelas estava anexado a Louros. Há uma percentagem, os de Famões, a Roja, etc. Os arados, o arado, o saloio daqui desta zona era o arado radial. O Museu de Louros tem monografias e tem uma coleção de material etnográfico e até de arados. Por que não fazer desta ideia daqui do santuário
ou do Castro, melhor dito, da Ramada, um polo cultural, como já disse, e um museu arqueológico e etnográfico, em que se identificasse os moinhos, porque os moinhos são património de interesse público, todos, desde os decretos-leis, salvo erro, de 1940, são património de interesse público. Quem é que sabe o que é um arado radial? As carroças, os meios de locomoção, os transportes. Quem é que sabe que houve um comboio que atravessou Odivelas Louras, os famosos lamarjantes? Tudo isto poderia ser inserido num polo cultural, atrair a juventude, conhecer a sua terra. É necessário. A história dos moinhos. Lourdes tem algumas monografias, uma sobre os moinhos, outra sobre os arados, outra sobre os transportes. As festas, fala-se nas festas do Carnaval de Loures, mas também há um Carnaval em Odivelas. Fala-se na festa do Divino, na festa da Senhora do Cabo. Santa Rita. Então temos a festa de Santa Rita da Ramada e também temos a festa secular, quase milenar, mas eu não quero ir mais longe no tempo, porque isso levar-me para outros terrenos. A festa da Senhora do Cabo, em que de 25 a 25 anos aqui vem a imagem ter Odivelas. Tudo isso é necessário que se fale. Porquê? Porque qual o interesse? Mas o que isso dá pão? Não é dando o pão às pessoas que elas matam a fome, é ensinando-as a fabricar o pão. E nem só de pão vive o homem. E nem só de pão vive o homem, e um povo sem cultura é um povo sem norte, sem destino. Portugal não merece isso. Lourdes não merece, Odivelas não merece isso. Era isso que eu tinha a dizer. As propostas estão aqui, não... Acho que é só aproveitá-las. Todos os meus colegas de mesa foram extremamente felizes. Sinto-me muito honrado com a vossa presença. Acho que de facto foi uma agradável surpresa. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a doutora Máxima Vaz, não foi nenhuma surpresa, que ela é mesmo assim, graças a Deus, é feliz. E também agradeço as suas palavras. Era isso que eu tinha a dizer.